Bom dia para todos vocês que sempre têm nos acompanhado aqui com a nossa leitura matinal, né? Estamos na terceira semana com a leitura do livro Um Exército de Vencedores Aliste-se Já, do autor Pedro Dong. E hoje nós vamos desfrutar do tópico O Anticristo, que está na página 29 e 30, né? Senhor Jesus. Uma outra estratégia de Satanás nos fins dos tempos é levantar a besta, levantar o anticristo como um líder, né? Um líder dos governos. Quando a gente compara assim Apocalipse 12:3 e Apocalipse 13:1, nós vemos que o dragão de Apocalipse 12 e a besta que está em Apocalipse 13:1, eles têm a mesma quantidade de cabeça e as mesmas quantidades de chifres, mostrando que o governo de Satanás ele será exercido por meio do anticristo. O anticristo será aquele que vai fazer com que o governo de Satanás esteja sobre o mundo. Por que isso? Isso é porque Satanás e o anticristo, eles estão totalmente unidos. Porque o anticristo, ele é o representante do dragão e ele faz tudo o que o dragão lhe ordena. E quem é o dragão? Satanás. E aí nós vamos falar agora também com respeito às cabeças, né? Os diademas também descritos no capítulo 17 de Apocalipse. Que ele fala o seguinte, ele fala que as 7 cabeças e esses 7 diademas, eles representam, na verdade, os 7 imperadores, os imperadores romanos, né? Os 7 Césares que existiram ali. Por quê? Porque é dito que, quando você lê o versículo, fala que 5 deles já haviam morrido, né? 5 já haviam morrido e ainda existia um naquele tempo. E quando João escreveu isso, o imperador que estava vivo naquele momento era o imperador Domiciano. E quando ele fala dos 5 anteriores, não são os que morreram de causas naturais, mas são aqueles que se suicidaram ou que foram assassinados. Então nós vemos que esse versículo ele está relacionado mesmo a os Césares, né? Esse César aí. Você pode ver isso aí no versículos de 9 até o 11 de Apocalipse 17, né? Mas tudo isso é para mostrar o que para nós? Qual é a intenção? O que é que isso tem aí para mostrar para nós? É para mostrar que o Império Romano, ele vai viver, ele vai aparecer novamente. Só que ele não vai aparecer como era o Império Romano naquela época. Ele vai aparecer de uma outra forma, né? Não será o Império Romano da Itália, como foi nos tempos de João, né? Senhor Jesus. Mas será um império mais moderno, será um império atual, será um império aceito, porque as pessoas hoje raciocinam, né? Antes a pessoa era assim, elas eram comandadas. Hoje as pessoas, elas têm opiniões, elas gostam de escolher o que é bom e o que não é. E qual é o sistema que está sendo preparado para o recebimento do anticristo hoje? As pessoas hoje levantam bandeiras. São bandeiras disso, bandeiras daquilo, ideologias disso, ideologias daquilo. Tudo isso é o caminho já sendo preparado, trilhado para quando o anticristo aparecer, ele vier defendendo todas essas bandeiras, muitos serão levados e enganados por causa dessas coisas. Ó Senhor Jesus. Daí surgirão, como a Bíblia fala, né, ali em Apocalipse também, surgirão 10 reis. 10 reis, eles surgirão, eles serão totalmente comandados por Satanás. Por meio do anticristo, né? Eles cooperarão contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Ó Senhor Jesus. Porque isso é o que Satanás sempre tem tentado fazer. O César, como eu falei, né? O César que estava vivo na época de João era o Domiciano. E ele não foi um bom César. Ele foi realmente contra, assim, Deus, contra os povos de Deus. E como eu falei também, os Césares que estão contados, eles não tiveram mortes naturais, né? Porque até João não foram só 5 Césares. Mas o versículo ele conta apenas com aqueles que não tiveram mortes naturais. Eles foram assassinados ou se suicidaram. Então a Bíblia ela é muito categórica, então ela gosta de mencionar as coisas que têm importância, né? Ao Senhor Jesus. Além disso, uma outra característica também sobre isso, muito comum, é que todos esses Césares que estão mencionados ali, eles se declaravam deuses. Eles se achavam mais importantes que Deus. Eles exigiam que todo o Império Romano os adorasse como deuses. Ó Senhor Jesus, eles manifestavam o desejo que Satanás sempre teve de ser adorado. O que é que a Bíblia fala ali em Isaías 14? Fala que ele desejou subir às alturas, a mais altas nuvens, para ser igual ao Altíssimo. Ó Senhor Jesus, essa sempre foi a intenção de Satanás. Essa sempre foi a intenção de Satanás. E hoje o mundo ele tem trabalhado para isso. O mundo tem tentado substituir o Senhor das vidas das pessoas. As pessoas não buscam mais a Deus, as pessoas buscam outras coisas, tomam aquelas outras coisas como deuses, como ídolos.
E elas não conseguem buscar, elas procuram a autoajuda, elas não conseguem mais deixar sua vida na mão do Senhor e deixar o Senhor governar a sua vida. Essa é uma estratégia maligna de Satanás. E o anticristo, ele vem já com base nisso aí, Senhor Jesus. Assim como os Césares, né, estavam unidos a Satanás, se fazendo de deuses para que o povo adorasse, o anticristo ele virá e ele irá fazer a mesma coisa. De acordo com a profecia de Daniel, quando Daniel fala ali, né, no livro de Daniel, fala que ele firmará uma aliança com o povo escolhido, com o povo de Israel, de uma semana. Uma semana significa 7 anos, né, na Bíblia. Nós já vimos isso, que uma semana, quando fala das 70 semanas, uma semana são 7 anos. Então, nesses 7 anos, ele tentará, né, fazer uma aliança. Ele fará uma aliança com o povo de Israel de uma semana. Só que no meio dessa aliança, 3 anos e meio, ele vai quebrar. Ele vai cessar com isso aí, ele vai começar a perseguir e aí vai começar a grande tribulação. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso assim precisa nos marcar. Isso precisa ficar assim, a gente não pode esquecer desses detalhes. Porque esse não é um período para o povo de Deus estar nessa terra. O Senhor já quer nos fazer vencedores. O Senhor não nos quer na grande tribulação. A grande tribulação não foi feita para nós. Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser vencedor hoje. Precisa estar percebido o que é que tem sido favorável para a vinda do anticristo. Porque o anticristo, ele terá que surgir. Porque isso é algo bíblico e a Bíblia se cumpre. Nenhuma promessa que o Senhor fez nunca ficou sem ser cumprida. Então nós vemos hoje que todas as coisas no mundo estão trabalhando para receber o anticristo. Nós não podemos fazer parte disso. Oh, Senhor Jesus. O próprio anticristo, ele mesmo vai se colocar ali no lugar, né, do templo e vai exigir ali que o povo, que ele vai interromper no meio do caminho o sacrifício e agora ele vai se intitular Deus e ele vai ficar ali no meio do templo exigindo que todas as pessoas o adorem. Ó Senhor Jesus. O que é que nós devemos fazer diante dessa estratégia? Nós não podemos dar lugar ao diabo. Nós estamos aqui para derrotá-lo. Então, na nossa vida hoje, nós não podemos deixar que nada substitua Deus na nossa vida. O anticristo, ele surgirá, mas o nosso coração, desde agora, precisa ser absoluto pelo Senhor, pelo Evangelho. Vamos pregar o Evangelho? Vamos salvar as pessoas? Ó Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã, Senhor, nós queremos abençoar cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Senhor, não permita que sejamos aqueles que vão trilhar o caminho para trazer o anticristo. Senhor, que possamos ser vencedores, que possamos derrotar o maligno hoje. Ó Senhor Jesus. Senhor, não queremos estar aqui na grande tribulação. A grande tribulação não é um período para nós. Nós queremos reinar contigo. Então nos ajude a negar a nós mesmos, Senhor. Nos ajude a avançar, a não defender bandeira que não tenha nada a ver com o teu evangelho. Senhor, é a sua palavra que é liberta. A sua palavra, a verdade, ela liberta as pessoas. Que possamos levar a verdade. Onde há verdade, Senhor, não há ideologias, não há divisão, não há separação. Todos somos um quando há verdade, porque tu és a verdade. Então nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.